Bom dia! Hoje, 24 de fevereiro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série o livro de Richard Dawkins, Deus, um delírio. Esse, o 23º vídeo, 23 vídeos até agora. Começamos aqui a analisar o livro de Richard Dawkins pela capa, contracapa, entramos no livro e estamos na página 12. Ainda não consegui sair da página 12. Cheguei a essa página com o sexto vídeo, o sexto vídeo. E estou agora com o 23º vídeo. E por que eu não saí ainda da 12ª página, 12 do livro? Por quê? Porque na página 12, logo no início, o Richard Dawkins faz uma citação ao apologista cristão C.S. Lewis. Aqui está, C.S. Lewis, leia aí, ó. Muito bem. Aqui o Richard Dawkins, ele diz que você deve ter cuidado, muito cuidado, com uma pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Então o Richard Dawkins diz que você deve ter cuidado com a pessoa que diz isso. E aqui ele citou C.S. Lewis, o apologista cristão que dizia isso mesmo, C.S. Lewis. Então, já que o Richard Dawkins citou C.S. Lewis, eu me senti na obrigação de mostrar um pouquinho aí, para quem não conhece, quem foi C.S. Lewis. E aqui o livro dele, Em Defesa do Cristianismo. O título: Cristianismo Puro e Simples. Então estou fazendo aqui também uma série mostrando aqui as principais passagens deste livro aqui. Comecei no sexto vídeo e até agora este livro aqui, o 23º vídeo, né? São 18 vídeos, mostrando aqui cristianismo puro e simples. Muito bem. O Richard Dawkins, aqui está, o grande Richard Dawkins. Ele foi muito feliz, garganta aqui não está bem hoje. O Richard Dawkins foi muito feliz em citar C.S. Lewis por 4 razões. A primeira razão: o C.S. Lewis realmente dizia que havia sido ateu na adolescência. Eu era ateu, mas hoje sou cristão. Aí ele agarrou o cristianismo, morreu cristão. Então aí o primeiro motivo da boa escolha do Richard Dawkins. O segundo motivo: o C.S. Lewis é muito querido por cristãos. Então aí o segundo motivo. O terceiro: o C.S. Lewis nasceu em Belfast, na Irlanda, mas depois foi morar em Oxford, onde mora o Richard Dawkins. O terceiro motivo. E o quarto motivo é que os dois, C.S. Lewis e o Richard Dawkins, estudaram na mesma universidade, Universidade de Oxford. O C.S. Lewis cursou letras e teologia, e o Richard Dawkins, zoologia, especialista em zoologia e etologia. Entendeu? Muito bem. O Richard Dawkins diz aí, não é? Que você deve ter cuidado com quem diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aí o livro aqui do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele defendendo as doutrinas do cristianismo,
E aí o absurdo, não é? Como é que um escritor muito bom, o C.S. Lewis, chegou a esse nível aqui, escrevendo besteiras aqui neste livro. E estou analisando essas besteiras desde o 6º vídeo. A Frida está aqui, não sei se ela quer sair. Fica aí, quietinha, Frida. Fique. Sente-se aí, ó. Sente-se. Tudo bem? Então, gente, vou trazer aqui C.S. Lewis de novo. E vocês vão rir aí. Vocês vão rir muito. É um assunto aqui sobre oração. Ele aqui falando sobre oração, que é uma ilusão religiosa das religiões. Oração e do cristianismo também, não é? Oração não tem efeito algum. E aqui o C.S. Lewis, quando ele passa a defender oração, aqui no livro dele, anotei tudo, você aí vai morrer de rir, porque ele mesmo perde a noção do que está escrevendo, porque não adianta, é dar murro em ponta de faca. Oração é ilusão religiosa. Oração não tem efeito algum. E é sobre oração agora os trechos aqui no livro de C.S. Lewis. Vamos lá. Para começar aqui, veja como oração não tem efeito algum. Vamos pegar aqui uma pessoa. Uma pessoa está com dor de cabeça muito forte. Uma pessoa está com dor de cabeça muito forte. E aí, essa pessoa tem dois caminhos. Ou ela faz oração a qualquer Deus, ou ela ora, não é? A seu Deus, pedindo ali o fim da dor de cabeça. Ou outro caminho, essa pessoa compra dipirona, pega dipirona líquida, ou em comprimido, pega ali a dipirona líquida, coloca 40 gotas de dipirona em 2 dedos de água, 40 gotas de dipirona. Aí a pessoa toma. Então são 2 caminhos, a pessoa com dor de cabeça. Ou ela ora a Deus pedindo o fim da dor de cabeça, ou ela toma dipirona, 40 gotas, em 2 dedos de água. E aí? Tomando a dipirona, em 15 minutos, a dor de cabeça dela vai embora. Agora, se ela não tomar dipirona e fizer oração a Deus, a Jesus, a dor de cabeça vai continuar. Isso prova que a oração não tem efeito algum. O remédio tem. Existem na dipirona componentes químicos que acabam com a dor de cabeça. Entendeu? E pode ser também Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Agora, se a pessoa com dor de cabeça orar a Deus e a Jesus, a oração não tem efeito algum. Viu aí? Outro exemplo, veja na foto aí. Você vê 2 crianças que nasceram grudadas. Que coisa triste. 2 crianças aí siamesas. Não é isso? 2 crianças siamesas. Muito bem. Essas crianças aí, há 2 caminhos. Os pais oram a Deus e a Jesus, ou então levam a criança a um hospital para que as 2 aí sejam operadas, não é? Se for possível, elas sejam operadas e aí cada uma terá ali seu corpo, né? Separado. Se for possível, não é? Porque às vezes não é. Então veja, quando uma criança aí, 2 crianças nascem grudadas, se os pais fizerem oração a Deus e a Jesus, jamais as crianças serão separadas por meio de oração. Impossível, não é? Viu aí? Agora, se o casal levar os filhos a um hospital, a ciência, a medicina, é bem provável aí que as crianças sejam separadas, como a gente vê muito por aí. Então é fácil ver que oração não tem efeito algum. Então vamos agora aqui ao livro do C.S. Lewis.
ele aqui falando sobre oração. E ele vai ficar aqui atrapalhado e você vai rir muito aí. Vamos lá. Muito bem. Ele diz assim no prefácio, na página 21 do prefácio, 21. Ele diz: você deve perseverar na oração, implorando pela luz. Então veja, ele diz assim: você deve perseverar na oração, implorando pela luz. Então ele diz aqui que a pessoa, o cristão, deve orar, porque a luz chegará ao cristão aí. Essa luz aqui é no sentido figurado, não é energia elétrica não, entendeu? Implorando pela luz, não é energia elétrica. Implorando pela luz é que o cristão deve orar a Deus, a Jesus, implorando pelo aparecimento da verdade. É no sentido figurado. Luz aqui, entendeu? Implorando para que a verdade chegue ao cristão. Então veja, o C.S. Lewis diz que a pessoa, o cristão, deve perseverar na oração, deve orar bastante, implorando pela luz, pelo conhecimento. Isso é impossível. Quando uma pessoa ora, a Frida quer sair. Vamos lá. Aê, menina, vá. Vai que eu quero gravar. Vai. Vá, depois você vem, vá. Quer ir não. Quer ir não. Ficou aí. Fique aí. Então veja. Se uma pessoa orar, jamais ela terá conhecimento. Oração não serve para nada. Conhecimento, o alcance da verdade, se dá, entendeu? Pela leitura. Você lê, você vem a ler livros, entendeu? Fazer pesquisas, raciocinar, analisar. Isso aí é que traz à luz o conhecimento. Leitura, muito estudo, é o que traz o conhecimento, a verdade, entendeu? Então, oração, você orar em busca de conhecimento de luz, como diz aqui o C.S. Lewis, é tempo perdido, é tempo perdido. Oração não serve para nada, entendeu? Então, a primeira aí, expressão dele sobre oração. E ele continua ainda, no prefácio ainda do livro dele, na outra página, na página 22, ele diz assim, C.S. Lewis, veja o absurdo. Se elas aqui são as pessoas que não aceitam o cristianismo. Veja aí, ele diz, na página 22, no prefácio, se elas estão no erro, precisam ainda mais de suas preces. E, se forem suas inimigas, você, como cristão, tem o dever de orar por elas. O C.S. Lewis aqui está dizendo que as pessoas que não aceitam a Jesus, veja bem, para ele essas pessoas estão no erro. E aí, um cristão amigo deve orar por essas pessoas que não aceitam o cristianismo, diz ele. As pessoas devem rezar bastante, fazer preces, orar, para que aquela pessoa consiga abraçar o cristianismo. E ele continua, e se essas pessoas que estão fora do cristianismo forem inimigas de algum cristão, o cristão tem o dever de orar por elas e não mandá-las para o inferno. Tem o dever de orar por elas, entendeu? Como é que um escritor como C.S. Lewis consegue descer a um nível tão baixo, hein? Defender aqui o cristianismo, que é impossível. Então é por isso que o Richard Dawkins, um gênio, ele foi muito feliz citando o C.S. Lewis como um exemplo daquelas pessoas, um exemplo que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão. E o Richard Dawkins diz, cuidado com essas pessoas. Aí está o exemplo, ó, C.S. Lewis. Muito bem, continuando aqui, falando sobre oração, na página 217 do livro,
Ele diz assim: o simples cristão ajoelha-se e faz suas orações, tentando entrar em contato com Deus. Viu aí? Ele diz aqui que um cristão, quando se ajoelha e faz orações, ele está tentando entrar em contato com Deus. Deus algum existe, Deus algum entra em contato com quem quer que seja, e Deus algum conversa com quem está orando. Quando a pessoa ora a um Deus, ora a um santo, a uma santa, essa pessoa não está mantendo contato com outro ser. Essa pessoa está apenas aí em um monólogo. A pessoa, quando ora, ela ora para si mesma e para mais ninguém. Entendeu? Deus algum existe, Deus algum escuta a oração de quem quer que seja. Entendeu? Então vamos lá, continuando. Nas páginas 221 e 224, vou até mostrar aqui, 221 e a 224. Vou mostrar aqui só com o início. Aqui, ó. 221, aqui, ó. 221. Aí vem 222, 223. Olha aí. Depois você congela aí para ler. E 224 aqui. O que ele escreve aqui, gente, você vai morrer de rir aí. Aí, 224. O que ele escreve aqui, você vai morrer de rir. Espere. Ele escreve assim. Páginas 221 a 224. Fiz aqui o resumo, ele aqui escrevendo. Então ele escreve assim: um homem resumiu para mim a situação. Aí ele diz que um homem disse para ele, disse assim, um homem: acredito em Deus, mas não consigo engolir a ideia de que atenda a centenas de milhões de pessoas que se dirigem a ele no mesmo momento. Então veja, o C.S. Lewis está dizendo aqui, vai, depois você vem, vai, não quer ir não, fica quietinha. O C.S. Lewis aqui está dizendo, o C.S. Lewis, que ele se encontrou com um homem, e esse homem disse para ele assim: acredito em Deus, mas não consigo engolir a ideia de que atenda a centenas de milhões de pessoas que se dirigem a ele no mesmo momento. Ele diz aqui que se encontrou com um homem, e o homem falou isso aí. Às vezes isso aí é invenção do C.S. Lewis. Ele apenas cria uma situação aqui para desenvolver a ideia. Isso é muito comum. Eles fazem isso. Eles citam aqui que se encontrou com alguém e alguém disse isso. Às vezes é apenas criação do escritor. Mas vamos aqui entender a coisa. Vamos supor aqui que realmente um homem disse isso a ele. O homem disse assim, veja: acredito em Deus, mas não consigo engolir a ideia de que atenda a centenas de milhões de pessoas que se dirigem a ele no mesmo momento. Então o homem disse aqui ao C.S. Lewis que ele acredita em Deus. Viu aí? Que ele acredita em Deus, o homem. Só que o homem não consegue engolir essa ideia de que Deus ouve milhões de pessoas, são milhões de pessoas, bilhões, né, melhor dizendo, né, de religiosos na Terra. Então aqui em relação ao Deus dos cristãos, são 2 bilhões de cristãos no planeta Terra. 2 bilhões. Então o homem disse aqui ao C.S. Lewis que acredita em Deus, mas não acredita na ideia de que Deus escuta as orações dos fiéis, porque são milhões de cristãos orando ao mesmo tempo a Deus.
Então o homem disse aqui a ele que essa ideia aí é uma ideia maluca. Não dá para você nem pensar um ser ouvindo ao mesmo tempo milhões de pessoas fazendo pedidos. Foi isso aí. E aí agora você vai rir muito. O C.S. Lewis diz assim, ó: e constatei que muita gente pensa do mesmo modo. Ou seja, ele diz aqui, o C.S. Lewis, que muita gente pensa do mesmo modo, da mesma maneira que aquele homem, dizendo que acredita em Deus, mas não acredita que Deus escute aí, ouça as orações de milhões de cristãos ao mesmo tempo. E agora aqui ele vai explicar na página 223 aí do livro. E aqui a explicação dele é maravilhosa, você morre de rir. Ele vai explicar aqui como é que Deus consegue aí ouvir milhões de fiéis ao mesmo tempo. É para você morrer de rir. E ele vai citar aqui 2 exemplos depois, e ele mesmo diz que os exemplos que ele citou aqui também não valem. Você vai entender. Então vamos, ele diz assim, ele vai explicar esse negócio de Deus ouvir as orações dos fiéis. São 2 bilhões de cristãos na Terra, 2 bilhões. Então ele vai explicar isso aqui, como é que Deus, se Deus ouve ou não ouve aí os fiéis fazendo pedidos. Então na página 223, ele escreve assim, Deus, você vai começar a rir agora, Deus não está no tempo. Deus não está no tempo. Você quer o quê, Frida? A Frida aqui não me deixa gravar, não. Fica quietinha. 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 Ele diz, ó, Deus não está... Frida, quietinha. Deus não está no tempo. Se 1 milhão de pessoas oram para ele às 10h30 da noite, ele não precisa ouvi-las todas no instantezinho que chamamos de 10h30. Você já está rindo aí, não é? Isso. Deus tem toda a eternidade para ouvir a brevíssima oração de um piloto cujo avião está prestes a cair em chamas. Vá rindo aí. E ele continua. Sei que isso é difícil. Olha aqui, ele dá um primeiro exemplo aqui, explicando, né? Que Deus não está no tempo. Se 1 milhão de pessoas fazem orações para Deus ao mesmo tempo, e ele diz aqui às 10h30 da noite, ele está dizendo que Deus não precisa ouvir essas pessoas no mesmo instante em que elas fazem as orações. Ou seja, Deus não precisa ouvir as pessoas às 10h30 da noite. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. Eu sei que muitas pessoas estão rindo aí, e até com raiva aqui do C.S. Lewis, né? Como é que ele tem coragem de escrever isso aqui? É como diz aí o Richard Dawkins, né? Cuidado com a pessoa que diz eu era ateu, mas hoje sou cristão. Aqui está o exemplo belíssimo, C.S. Lewis. Isso aqui é para você morrer de rir, gente. Isso aqui, o C.S. Lewis está brincando com leitores ingênuos. Ele está dizendo que Deus não está no tempo. Deus não está no tempo. Aí ele diz, se 1 milhão de pessoas oram para Deus às 10h30 da noite, Deus não precisa ouvir essas pessoas todas às 10h30 da noite. Ele diz que Deus tem toda a eternidade para ouvir todas essas pessoas, mas ele tem a eternidade para isso. Ele não ouve no mesmo momento, ele não atende as pessoas no mesmo momento, ele deixa para ouvi-las durante a eternidade. Isso aqui é de uma vergonha sem fim. Pois bem, e aqui ele dá um exemplo. Quando um piloto aí, ó, ele diz, ó, um piloto aí em um avião está prestes a cair em chamas, e esse piloto faz uma oração a Deus pedindo ajuda,
Ele diz que Deus não é obrigado a ouvir e atender essa oração do piloto nesse momento. Deus, depois, na eternidade, vai atender a oração do piloto. É para você morrer de rir. Se um piloto está ali prestes a cair com um avião, ele faz uma oração a Deus para sair vivo dali, não é? Mas não, ele diz aqui que o piloto faz a oração, o piloto morre, se acaba, e Deus tem ainda uma eternidade para atender ao pedido do piloto. Se o piloto queria se salvar, naquele momento, atender a oração do piloto depois da morte do piloto é loucura sem fim, não é? Mas isso aí é o C.S. Lewis, gente. Aí ele diz aqui, ó, veja o que ele diz, ó. Ele leu isso aí, não é? Que Deus não está no tempo, que Deus não é obrigado a ouvir as orações no mesmo instante e nem atendê-las. E diz aí, deu esse exemplo do piloto, e ele diz aqui, ó, sei que isso é difícil. Ou seja, ele está dizendo que é difícil o leitor do livro dele entender isso aí. Não é difícil, não. É impossível, porque ele aqui criou uma loucura. A ideia dele aqui, uma loucura sem fim. Ele diz, ó, sei que isso é difícil, ó, para o leitor entender. Difícil não, é impossível, porque isso aqui é uma ideia doida do C.S. Lewis. E ele vai dar outro exemplo aqui e vai dizer depois que o exemplo que ele deu, ele mesmo diz que outro exemplo que ele deu para explicar isso aí, que Deus não atende, não ouve as orações dos fiéis ao mesmo tempo, ele não é obrigado a atendê-la. Ele vai dar outro exemplo aqui e ele mesmo vai dizer que o exemplo também dele não se encaixa. Aqui está, ele continua. Tudo isso na página 223. Ele diz assim, vou tentar, olha aí, ó, vou tentar dar outro exemplo. Olha aí, ele vai dar outro exemplo para que a pessoa entenda porque Deus não é obrigado a ouvir milhões de orações no mesmo instante e atender a essas orações. Ele vai dar outro exemplo aqui, e ele dá na página 223. Ele diz aí, se eu fizesse um romance, e nesse romance o tempo é meu, olha aí, olha a conversa dele, eu faço um romance, crio uma história, mas o tempo nesse romance é o tempo meu. Então você tem que entender Deus assim. Aí depois de dar esse exemplo, ele aí, na página 223, depois de dar mais um exemplo doido, que não consegue, aí ele diz de novo, ó, ele diz assim, ó, depois de dar o exemplo, ele diz assim na página 223, hein? Ele aqui escrevendo e não eu. Ele diz, ó, sei muito bem que esse exemplo não é perfeito. Olha aí. Então ele vai dar mais um exemplo aqui, e aí dizendo que ele cria um romance, e esse romance tem um tempo que é diferente do tempo nosso. Ele dizendo isso aí. Aí depois ele se arrepende de ter dado esse exemplo, porque ninguém consegue explicar uma maluquice, porque Deus algum existe, Deus algum ouve oração de alguém, e muito menos oração de milhões de pessoas. Mas ele tenta aqui explicar o absurdo para leitores ingênuos. Então ele diz que, ó, sei muito bem que esse exemplo não é perfeito. Viu aí? Ele mesmo dizendo que esse exemplo não serve. Não serve. Você entendeu? Então veja, até aqui, veja a loucura do C.S. Lewis aí, ó. Sempre aqui tentando explicar o que não pode ser explicado. Ele tentando explicar que Deus não é obrigado a ouvir milhões de orações de fiéis no mesmo instante em que o fiel faz a oração. Deus não é obrigado. Ele diz que Deus vai ouvir essas orações durante toda a eternidade. Só que, veja a loucura, quando a pessoa ora a Deus no desespero, buscando ajuda, quer ajuda para aquele momento. A pessoa está passando por dificuldades, passando fome, faz orações para que sua vida mude a partir daquele momento. Se ela morre de fome, não adianta Deus orar, Deus atender ao pedido durante a eternidade, porque já não existirá mais a pessoa, morreu.
Uma pessoa que está indo no avião aqui, ele deu um exemplo. Que exemplo doido. Um piloto está no avião, o avião está caindo. Aí o piloto cristão, desesperado, ora a Deus para que ele consiga sair vivo do desastre, do acidente, não é? Aéreo. Então, se o piloto ora a Deus, o piloto quer ajuda naquele momento. Porque morrendo não há por que pedir ajuda. Então, a ajuda que um piloto faz, a oração que um piloto faz a seu Deus, é para aquele momento, para que ele saia vivo. Mas não, aí o C.S. Lewis diz que Deus não é obrigado a ouvir até mesmo aí a oração de um piloto cujo avião esteja caindo, porque Deus tem toda a eternidade para atender ao piloto. Viu que loucura? Se o piloto está orando é para escapar do acidente, uai. Outro exemplo também, uma jovem, imagine aí, uma jovem bonita, é levada para um matagal à noite por um bandido. O bandido quer estuprar a jovem. E a jovem, desesperada, coitada, não aparece ninguém ali para ajudá-la. Aí ela faz oração a Deus, a Jesus, pedindo socorro para aquele momento, para evitar que ela seja estuprada. Entendeu? E o que acontece? Vamos ver, o que acontece? Ele diz que Deus não é obrigado a atender ao pedido daquela jovem naquele momento, que Deus tem toda uma eternidade para atender ao pedido dela. Que loucura! Se ela está fazendo uma oração a Deus, pedindo socorro, é para aquele momento, para que ela ali não seja estuprada. Se ela já foi estuprada, não precisa mais Deus atender ao pedido dela. Ela está pedindo a Deus para não ser estuprada. E Deus, aí diz o C.S. Lewis, que Deus não atende aos pedidos na mesma hora em que os pedidos são feitos. Isso aí, gente, chama-se brincar com as pessoas. Isso aí significa zombar da ingenuidade dos leitores. Um leitor bobo que lê isso aqui, um leitor cristão bobo de pouca leitura que lê isso aqui, ele não consegue aqui ver o absurdo. Ele não consegue ver o absurdo do que está aqui. Ele não consegue por causa da crença. Mas uma pessoa fora da crença, que tem uma visão racional, a pessoa olha isso aqui e vê o absurdo. Veja, ele veio aqui com a conversa de que um homem disse a ele que acredita em Deus, mas não acredita naquela ideia de que Deus consiga ouvir milhões de orações ao mesmo tempo. O homem disse a ele: não, isso aí não existe. Deus ouvir ao mesmo tempo milhões de orações. Isso é um absurdo. Aí ele disse, que Deus não está no tempo, que quando milhões de pessoas oram às 10:30 da noite, ele diz aí, Deus não é obrigado a atender os pedidos às 10:30 da noite. Deus tem toda a eternidade para atender os pedidos. Só que quando a pessoa ora a Deus, faz um pedido ali de emergência, para escapar de uma doença, para escapar de um desastre. Atender aos pedidos desses fiéis depois que eles morrem não tem utilidade alguma, entendeu? Isso é brincar com a boa fé das pessoas. Então, oração não serve para nada. Para terminar o vídeo, vou dar aqui 3 exemplos rápidos na Bíblia, Novo Testamento. Oração. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Viu aí? Jesus prometendo atender às orações de quem pedir alguma coisa aí, crendo. E você vê aí que isso não tem eficácia alguma. Hospitais lotados aí, hospitais públicos e privados, lotados de cristãos morrendo aí a cada dia. Acidentes aéreos com helicópteros, principalmente helicópteros. Todo mês cai helicóptero no Brasil. Pessoas ali pedem proteção a Deus, a Jesus, antes de viajar, antes de decolar, pedem proteção a Deus. E o helicóptero cai, matando as pessoas.
Então vê que oração não serve para nada. Fiéis aí em ônibus, lotados para, você vê, Aparecida para Juazeiro do Norte, lotados de cristãos, ônibus. Eles saem de casa, pedem proteção a Deus e a Jesus para um turismo religioso, para irem à Aparecida. E mesmo assim, pedindo as orações, os acidentes acontecem e eles morrem. Viu aí como oração não serve para nada? Vamos aqui outra passagem. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Viu aí? Dizendo aqui, quando a pessoa estiver doente, chame os pastores, chame os padres para orarem ali. Isso não vai resolver nada. Nenhum fiel, nenhum cristão doente chama padre, chama pastor. Vai direto para a ciência, a medicina. E aqui dizendo que chame os pastores, chame os padres para orarem sobre o enfermo. Não vai resolver nada. O enfermo vai piorar sua saúde ainda. Entendeu? E para terminar aqui, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14. Diz assim Jesus: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha aí. Um cristão lê isso aqui e acredita. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pois os cristãos pedem saúde a Deus, a Jesus, e estão aí nos hospitais públicos e privados. A quase totalidade das pessoas que estão doentes em hospitais públicos e privados são formadas aí, é formada a quase totalidade por cristãos. Então você vê que oração não tem efeito algum. É mais uma ilusão religiosa. Mais um vídeo e muito obrigado.